E aí, pessoal? Esse aqui é um vídeo que eu considero um resumo, embora não esteja na playlist de resumos, sobre a regulação do ciclo de Krebs. Então vai ser bem breve, mas mostrando bem como esse ciclo atende aí a diversas funções na célula, né? Porque a regulação mostra isso. Por que que diminui a velocidade de uma via, por que que aumenta. Então é um ciclo que responde muito àquilo que ele produz, ao NADH. Não apenas a ele, né? Mas é sempre importante a gente lembrar isso aqui, ó. Se eu fiz muito NADH, foi a partir de NAD. Significa que se eu tenho um aumento na concentração do NADH, eu tenho uma diminuição na de NAD. Então eu não tenho aí como produzir o NADH sem consumir o NAD. Até porque é mera transferência de elétrons para o NAD e ele reduzida a NADH. Então, quando eu digo que o NADH atua sobre o ciclo de Krebs, significa um sinal duplo, tanto um efetor alostérico quanto uma indicação de que tem menos NAD mais disponível, ou seja, menos NAD oxidado. Essa regulação mostra que o ciclo de Krebs está integrado com a cadeia transportadora de elétrons, que é aquele local, aquele sistema, melhor dizendo, que consome oxigênio para atender aí a produção do ATP no sistema de fosforilação oxidativa. Então, um sistema dentro de outro. É exatamente isso. A cadeia transportadora é bem complexa, já é um sistema, portanto, e faz parte de outro, que é a fosforilação oxidativa, que vai prover a célula de ATP. E esse sistema todo depende de oxigênio, e isso vai impactar o NADH e o próprio ciclo de Krebs, como a gente vai ver. Esse ciclo atende à demanda energética, então ele responde a moléculas que indicam alto consumo de ATP ou baixa produção do ATP, como ADP, adenosina difosfato, e até o AMP, dependendo do livro que forem ler. Essa regulação do ciclo também impacta a cataplerose, que é a remoção de intermediários do ciclo de Krebs para ser usado em outra via. Então vamos à regulação aqui de maneira bem objetiva. O piruvato é transformado em acetil-coenzima A pelo complexo da piruvato desidrogenase, e essa piruvato desidrogenase não é do ciclo de Krebs, ela é uma enzima preparatória. Ao mesmo tempo que o piruvato serve de fonte para acetil-CoA, já analisado no vídeo só de ciclo de Krebs, piruvato pode também ser usado na síntese de oxaloacetato. Eu preciso de oxaloacetato e acetil-CoA para formar o citrato. Então, pelo menos uma proporção de 1:1 para chegar no citrato e ter o início do ciclo de Krebs. A regulação, então, já começa nessas enzimas preparatórias do ciclo. A piruvato desidrogenase é regulada tanto por alosteria quanto por modificação covalente, estimuladas aí, por exemplo, por cálcio, acetil-CoA, etc. Como é que fica isso aqui? Alostericamente, o cálcio e o NAD, portanto, o NAD, aquele oxidado, atuam como efetores alostéricos positivos da piruvato desidrogenase. A gente vai ver também mais adiante como é a modificação covalente dela. O acetil-coenzima A, que é o produto da piruvato desidrogenase, e o NADH, né, portanto os dois são produtos, atuando aí como efetor alostérico negativo da enzima junto de ATP. Isso aqui está nos dizendo assim, de certa maneira, um estado de plenitude energética com bastante ATP, NADH, com uma cadeia transportadora de elétrons que está bem atendida de NADH, né, gerando aí uma saturação dela, um acúmulo do NADH, aí chega aqui na PDH o sinal de que está tudo bem, né, não consuma tanto esse piruvato na transformação em acetil-CoA. Né? Então isso aqui dá para ver de várias maneiras. Assim como numa queda do nível de oxigênio também, com o NADH não sendo oxidado na cadeia transportadora, quando ele sobrar na mitocôndria, ele acaba inibindo a própria produção e o consumo de piruvato em acetil-CoA. O que é muito bom, porque daí nesse caso, de não ter oxigênio na mitocôndria, piruvato, ao invés de ir acetil-CoA e até o oxaloacetato, fica no citoplasma e é convertido em lactato, para daí manter a glicólise, porque vai ser a única via capaz de produzir ATP, mesmo na ausência completa de oxigênio. Então é importante ter aqui não só o olhar para o ciclo de Krebs e achar que toda a resposta está só nele. Tem que olhar para a glicólise e tem que olhar o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes é a glicólise e o que vem depois é aí a cadeia transportadora de elétrons. Isso tudo tá ligado, né? Não fui eu quem inventou isso aí, né? Só tentando traduzir aí a parada para vocês.
Piruvato sendo transformado em oxalacetato quando os níveis de acetil-CoA sobem. O que a gente está vendo aqui? Se eu tiver bastante acetil-CoA, ele inibe a própria produção por alosteria e também por induzir modificação covalente desse complexo, mas estimula a produção do oxaloacetato pela piruvato carboxilase. Então, se eu tenho muito acetil-CoA, logo eu vou ter oxaloacetato para parear com ele na condensação realizada aí pela citrato-sintase, para de novo o ciclo começar. Então, essa regulação é bastante refinada já na entrega aqui de carbonos para o ciclo de Krebs usar. Após ser produzido, o citrato pode inibir a própria síntese, mas é quando o nível dele se eleva muito dentro da mitocôndria. Não se esqueça que citrato é usado no citoplasma para síntese de lipídios, seja colesterol, ácido graxo. Então, carbonos que foram do piruvato passam para acetil-CoA, chegam no citrato e isso tudo pode virar lipídio. Beleza, então eu alivio a inibição aqui do citrato na própria síntese por causa da cataplerose dele, a remoção dele para fazer algo no citoplasma. Aí segue aqui o ciclo de Krebs e a gente vê a próxima regulada, a isocitrato desidrogenase, que vai ser inibida pelo produto NADH de maneira parecida como a piruvato desidrogenase foi ali em cima. Deixa eu trazer ele aqui de novo. Então o NADH que inibe a piruvato desidrogenase também pode inibir a isocitrato desidrogenase. Inibir significa atuar como efetor alostérico negativo, mas sejamos práticos, né? Então vem a alfa-cetoglutarato desidrogenase sendo também afetada pelo NADH. Mas as duas o que tem em comum? A isocitrato e a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Elas são estimuladas por cálcio. Esse cálcio aparece aqui em cima também como efetor alostérico da PDH, da piruvato desidrogenase. Então a gente está vendo que o ciclo de Krebs responde a uma elevação no nível de cálcio intramitocondrial. Não esquecendo que aqui é dentro da mitocôndria. Então o cálcio apareceu na mitocôndria por quê? Bom, se olhar para músculo, para coração, chamo sempre a atenção do coração separado, embora seja composto por músculos, mas é um órgão à parte, né? Ele é todo especial. Então merece a citação também à parte. Então, no coração e no músculo, eu vou ter um nível de cálcio flutuante no citoplasma da célula devido à atividade contrátil dessas fibras. Aí, esse cálcio que aparece no citoplasma é tamponado na mitocôndria, ou seja, ela capta o cálcio para até diminuir o sinal da contração, permitindo um ciclo, né, de actina e miosina correto para manter o movimento, para manter batimento cardíaco. O cálcio não pode ficar eternamente no citoplasma, porque ele induziria aí uma tetania, né, uma contração travada, que contraiu e fica. Então eu preciso remover o cálcio. A mitocôndria faz isso, só que quando ela tem acesso a esse cálcio, ela acelera o Krebs. E esse Krebs acelerado está atendendo a demanda da célula. Então o cálcio não é um sinal energético como ADP, adenosina difosfato, ou adenosina monofosfato, que a gente já viu isso em glicólise, viu no ciclo de Krebs também, aparece aqui de vez em quando. E aí a gente tem o cálcio como um agente que está indicando o trabalho celular. Não necessariamente o consumo de ATP, mas a necessidade em produzi-lo. Então fazer ATP mais rápido. Aí o ciclo gira mais rápido. O que isso quer dizer? Que eu tenho aí a formação dos intermediários de maneira mais rápida. Porque o consumo também é mais rápido. Então esse ciclo girando mais rápido, falando assim de maneira bem simples, né, vai gerar mais NADH, mais FADH2 e GTP. E aí isso é usado no sistema apropriado. Então são 3 desidrogenases que estão atendendo a cálcio e que vão ter bastante importância em fibras musculares. No sistema nervoso central também se tem, aí por neurotransmissores, a indução da entrada de cálcio na célula. Então tá tudo bem, o neurônio também vai nesse momento de maior atividade em resposta ao cálcio, né, na despolarização neuronal, atender a demanda energética aumentada com esse ciclo de Krebs mais rápido. Então isso é bastante importante para fibras contráteis e para neurônio, mas muito mais para fibra. Outra coisa, eu sei que está ficando cada vez mais complicado, mas a gente tem um monte de órgão, né, e cada um atende a um grupo de funções. Lá no fígado, a adrenalina pode estimular a entrada de cálcio
na mitocôndria também, porque daí sai do retículo endoplasmático, vai para o citoplasma, atua ali na sinalização até do metabolismo do glicogênio e tal, e depois esse cálcio é tamponado na mitocôndria. Então a mitocôndria vai de novo responder ao cálcio de um sinal que originalmente veio da adrenalina, né? Então fígado entra nessa também, mas repetindo, nem no fígado nem em neurônio eu vou ver a dinâmica de cálcio como eu vejo em músculo e em coração. Aí o resto do ciclo de Krebs não tem uma regulação assim descrita em livro-texto, pelo menos, que vale a pena comentar. De novo, quando a gente chega na malato desidrogenase, o NADH inibe a própria produção. Não esquecendo, se eu tiver muito NADH, significa que eu tenho menos NAD. Então isso aqui é como se fosse um pedido de tempo para a célula, para a mitocôndria, para que seja oxidado esse NADH na cadeia transportadora de elétrons, preferencialmente, para daí eu me livrar daqueles elétrons no lugar apropriado, que vai atender a demanda energética. Quando eu oxidar o NADH, eu regenero o NAD e aí o ciclo continua. Então isso aqui atende, não dá para pensar assim em um ciclo de Krebs universal e aquela regulação sempre daquele jeito para todo mundo, não dá. Cada órgão tem, então, suas particularidades, como eu citei, e aí isso atende à demanda deles. Mas é claro, a plenitude energética, quando ocorre, e pode acontecer mesmo no jejum, mesmo em estados metabólicos de catabolismo, de fato acontece no jejum e no fígado, especialmente, e é isso que salva a nossa glicemia, e muito por causa desse cara aqui, o oxalacetato, que num momento de plenitude energética tem seus carbonos removidos da mitocôndria para o citoplasma e no citoplasma ele é transformado em glicose para manter a glicemia. E isso só ocorre porque o fígado atinge pulsos de produção de NADH e ATP tão altos que duram pouco tempo, mas somados vão permitir a exportação do oxalacetato para a gliconeogênese. E repetindo, é isso que vai nos salvar. Mas como assim, cara? O fígado atingindo plenitude energética no jejum, quando eu não estou comendo nada. Tu não está comendo nada, mas a célula do fígado, o hepatócito, está se alimentando de ácido graxo e aminoácidos. Então o aminoácido vai ser fonte de um alfa-cetoácido que vem justamente para o Krebs. O ácido graxo é fonte de acetil-CoA e isso aqui gira, entre aspas, muito rápido. Então os momentos de plenitude energética são segundos de alta produção do NADH, tão alta que a cadeia transportadora que vai consumir esse NADH está saturada de elétrons. O fígado está bem oxigenado, está dando tudo certo, só que aquele momento de saturação da cadeia leva a um acúmulo momentâneo do NADH e uma lentificação momentânea no Krebs. O que isso quer dizer? Na prática, que os intermediários vão ser mais lentamente consumidos durante aqueles segundos. E aí eu tenho um oxalacetato que pode agora sair da mitocôndria, não como está, mas como aspartato, como malato, como fosfenol piruvato, e lá no citoplasma é transformado em glicose. Então isso aqui envolve assim, muitos exemplos. Um outro se eu tiver menos oxigênio numa dada parte do corpo que vinha fazendo o ciclo de Krebs, cadeia transportadora, tudo bonitinho assim de livro-texto, aí faltou oxigênio. Bom, então a cadeia transportadora trava. Se ela trava, ela vai consumir menos NADH, menos FADH2. Aí esses dois se acumulam, só que o NADH é o elemento móvel produzido pelo ciclo de Krebs em relação ao transporte ou transferência de elétrons dele para outro sistema. Portanto, o NADH fica livre na matriz para inibir a própria produção. Aí isso é um pedido de tempo, como eu disse antes, para o Krebs ir mais devagar, porque não adianta, a cadeia está saturada. O Krebs não entende por quê, mas ele não vai mais produzir NADH. Então esse ciclo não sabe, poxa, é o oxigênio que não tem, então ele não recebe um sinal direto do oxigênio aqui. Então não tem como ele interpretar isso senão freando a própria formação de intermediários. Aí o NADH acumulado vai esperar o retorno do oxigênio para a cadeia transportadora fluir, consumindo aqueles elétrons, transformando o oxigênio em água e trazendo todo o sistema de volta a uma produção aeróbica de ATP. Então é um monte de exemplo que surge.
E para piorar a vida de vocês e até a minha, porque tem hora que a gente cansa de falar nisso aqui, no sentido de regulação, porque são muitos os exemplos e a interpretação varia de um tecido para o outro. Então, às vezes tem isso, às vezes não. Vai depender muito do momento também metabólico. Mas o que mais que aparece? A piruvato desidrogenase, que é um complexo da piruvato desidrogenase, com pelo menos 3 atividades enzimáticas, é regulada por aquela alosteria que eu indiquei antes, né, de cálcio e a AMP, se não me engano eu coloquei ali, e o NAD, mas ela é regulada também por modificação covalente. Uma sinase desse complexo inibe ela quando há fosforila. Não esqueça, uma sinase adiciona fosfato no alvo. E essa sinase é estimulada pelo acetil-CoA, que é produto da reação e aparece ali, e pelo NADH, que é produto da reação. Os dois atuavam antes como efetores alostéricos, como eu mostrei antes, mas eles também atuam como um efetor alostérico de uma enzima que induz modificação covalente da piruvato desidrogenase. Então tu vê aqui uma regulação muito forte para a célula não consumir esse piruvato na produção da acetil-CoA, porque por algum motivo eu não preciso dele. Como eu disse, pode ser uma plenitude energética, pleno de energia, ou pode ser baixa no nível de oxigênio. E aí o NADH acumula toda aquela história. O ADP, que sinaliza aí uma queda na produção do ATP ou um consumo rápido desse ATP, inibe a enzima que fosforila e inibe a PDH. Beleza, então ele age de maneira alostérica nessa sinase, diminuindo a atividade dela. E ela vai botar menos fosfato aqui na PDH. Então está dizendo que eu não inibirei a PDH se eu tiver ADP e piruvato sobrando. Bem óbvio, né? É o que eu uso ali na reação. E o outro está dizendo que eu não tenho ATP, adenosina trifosfato, na medida que eu preciso. E o cálcio de novo aparecendo aqui, não só como efetor alostérico positivo direto da PDH, mas estimulando uma fosfatase que remove fosfato do complexo da PDH, e fosfato esse que foi adicionado pela sinase. Então este reativa a enzima, se quiserem uma palavra nova. Então o piruvato volta a ser transformado em acetil-CoA com aquela descarboxilação, produção do NADH e etc. Então é uma regulação mais refinada que aparece para o complexo da piruvato desidrogenase. Era para ser um resumo, mas não dá para resumir Krebs dessa maneira, porque esse ciclo não está envolvido apenas na produção aí de ATP, né, indiretamente, ele também atende a muitas outras vias. Oxaloacetato para gliconeogênese, citrato para síntese de lipídio, succinil-CoA para síntese do M e por aí vai. Então espero mesmo que tenha ajudado, mas qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente se fala. Até mais!